pessoas! Eu sou a Lara e seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte. No episódio 21 da terceira temporada de Riverdale, a gente descobriu uma coisa curiosa. De acordo com a Alice, a Betty caiu de bicicleta aos 8 anos e teve uma concussão. Foi para o hospital e fizeram alguns testes onde descobriram que ela tem os genes MAOA e CDH13, que seriam conhecidos como os genes do serial killer. Totalmente normal, né? Vai pro hospital porque bateu a cabeça e eles fazem um teste, um mapeamento genético da guria. Dentro do universo de Riverdale, isso é verídico. Mas e fora da série? Aqui, no mundo real, será que isso é verdade? Esses genes existem de fato? Será que eu e você podemos ter esses genes e não saber? É o que a gente vai descobrir agora se você se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo. E esse vídeo merece o seu like porque tá muito bom. Para começar, não há exatamente um consenso sobre a definição, mas basicamente, um serial killer seria alguém que mata 3 ou mais vítimas em eventos separados, em momentos diferentes. E é até mais complexo do que isso, mas o que nos interessa aqui são os genes. Eles existem? Sim, existem. Mas fica nesse vídeo até o final porque tem uma chuva de informações importantes. O primeiro gene, MAOA, produz uma enzima chamada monoamina oxidase A. Essa enzima, junto com várias outras, está envolvida na quebra de neurotransmissores do nosso cérebro, que regulam o humor, a emoção, controlam a nossa resposta ao estresse e etc. Pelo visto, todo mundo tem esse gene, faz parte do nosso DNA. O problema é quando existe um baixo funcionamento do MAOA. Esses neurotransmissores ficam acumulados, e isso pode causar explosões agressivas e violentas porque afeta o controle dos nossos impulsos. Alguns estudos sugerem que a monoamina oxidase A altera o desenvolvimento de certas regiões do cérebro, o que pode contribuir para a incapacidade intelectual e problemas comportamentais. Ou seja, o problema é ter uma baixa quantidade, uma mutação ou até uma deficiência do gene, na verdade da enzima do MAOA. Já o CDH13 está envolvido na comunicação entre células, na comunicação entre neurônios. Algumas pesquisas já o vincularam ao transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e até ao transtorno bipolar. O seu efeito na criminalidade ainda é desconhecido, porém, um estudo na Europa mostrou que tanto ele quanto o MAOA podem ser vinculados ao aumento da inclinação à violência de forma repetida. Nesse estudo foi feita uma análise genética de 895 pessoas condenadas por diferentes crimes na Finlândia. Os resultados descobriram uma relação entre a violência e uma variante de ambos os genes. Para os que cometeram delitos graves e que tinham um perfil extremamente violento, essa associação foi mais forte. E naqueles cujos delitos não incluíam violência, não se podia ver a mesma variante de MAOA ou CDH13. Ainda assim, os pesquisadores desse estudo ressaltam que os genes identificados não podem ser usados para mapear criminosos. Não há um gene específico que caracterize uma pessoa como violenta. Vários outros podem estar envolvidos e os fatores do ambiente também têm um papel fundamental para gerar esse tipo de atitude. Daqui a pouquinho a gente já vai falar mais sobre esses fatores ambientais. Agora, para ajudar a entender, eu preciso te falar sobre uma coisinha que tem dentro da nossa cabeça chamada córtex pré-frontal. O que isso tem a ver com o assunto? Tudo! Presta atenção! O córtex pré-frontal é a região cerebral associada ao planejamento dos comportamentos cognitivamente complexos e à expressão da personalidade. Essa é a parte do nosso cérebro responsável pelos comportamentos sociais, pelas motivações para atingir um certo objetivo, empatia, pela tomada de decisões, pelo controle dos impulsos, por regular as emoções, entre outras coisas. O cérebro humano vai amadurecendo da nuca para a testa. Portanto, o córtex pré-frontal é uma das últimas áreas a se completar
e isso vai acontecer lá pelos 20, 25, até 30 anos, de acordo com algumas pesquisas. Até essa idade, nós não somos amebas, a pessoa já pode tomar decisões antes disso. Mas o desenvolvimento dessas habilidades mais complexas vai sendo estabelecido com o tempo e evolui através dos estímulos recebidos. E daí? E daí que psicopatas, assassinos e serial killers têm alterações cerebrais no lobo frontal e no córtex pré-frontal, afetando as emoções e o comportamento. Isso não significa que quem tem baixa atividade cerebral nessa região certamente será alguém que vai cometer crimes, porque o fator biológico não é o único determinante. Por exemplo, o neurocientista James Fallon, da Universidade da Califórnia, passou anos investigando o cérebro de psicopatas assassinos e descobriu que eles têm inativa essa região ligada ao comportamento ético e à tomada de decisões. Ele fez tomografias no próprio cérebro e descobriu que tem baixa atividade no córtex pré-frontal e baixa produção da enzima gerada pelo gene MAOA. Mesmo com esses dois fatores que a gente já comentou aqui, ele nunca matou ninguém, porque genética e função cerebral não são suficientes para isso. O ambiente também deve ser levado em conta. Grande parte dos serial killers conhecidos e estudados tiveram uma infância traumática, envolvendo bullying, agressão, abuso sexual, físico, emocional e até abandono. Outros fatores ambientais que também podem interferir seriam as condições sociais, rejeição por parte da família, problemas de nutrição tanto na fase gestacional quanto na infância, condições do parto e até se a mãe fez algum abuso de substâncias proibidas durante a gravidez. Tudo isso contribui para o comportamento agressivo e violento que pode levar o indivíduo a cometer crimes, pois isso danifica a estrutura cerebral. Na infância, a evolução e o desenvolvimento do cérebro é muito intenso, e nessa fase os estímulos sociais e familiares são fundamentais. Se a criança for negligenciada, por exemplo, muitas ligações entre neurônios podem deixar de acontecer. Portanto, quanto mais experiências positivas, mais saudável o desenvolvimento das estruturas cerebrais e capacidades cognitivas. No caso do James Fallon, ele teve uma infância tranquila, e mesmo com duas características importantes, ele não manifestou comportamento violento. Adrian Rainey, psiquiatra britânico, explicou que o DNA é fixo, mas o modo como ele se expressa e como afeta o cérebro pode ser influenciado pelo ambiente. Em suas palavras, se pudermos melhorar o funcionamento do cérebro, podemos melhorar o comportamento. A conclusão de tudo isso é que existe um conjunto de fatores que precisam ser combinados e analisados para determinar esse comportamento. O gene em si pode dificultar o controle dos impulsos violentos. Se a pessoa passou por eventos traumáticos, essa variação do MAOA pode aumentar a probabilidade de que ela se envolva com violência, mas apenas possuir essa condição não é garantia de que alguém irá cometer um crime. Existem pessoas com essa mutação que não são serial killers, da mesma forma que nem todos os assassinos têm um gene MAOA com defeito. As coisas que a Betty descobriu sobre o seu passado, do gato e dos diários, seriam apenas uma coincidência. Afinal, somente um gene não é suficiente para definir o seu comportamento. E justamente por ser um tema que envolve todas essas variáveis e não ser tão simples, eu acredito que não seria possível ela reconhecer outros serial killers apenas olhando o rosto, como o episódio 5 da 4ª temporada mostrou. Se ela tem um talento para investigação, ou sei lá, aí é outra história, mas somente um gene não seria capaz de fazer isso. Gostou desse vídeo? Quer que eu faça mais desse tipo? Então manda nos comentários o que foi que tu assistiu em filmes e séries que te deixou na dúvida e agora tu quer saber se é real. Tudo que eu expliquei aqui foi baseado em pesquisa e os sites que eu usei como base estão na descrição. Se tu sabe de alguma outra informação sobre isso e quer contribuir com o assunto, deixa aqui embaixo também. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!